Joia. Meu nome é Rafaela Gomes, eu sou voluntária no CDDM. Queria agradecer a presença de vocês, a participação e também a compreensão, né, pelos problemas que a gente teve. Eu vou mediar a mesa sobre feminismos e interseccionalidades com as palestras da professora mestre Elita Moraes e da professora doutora Marli de Araújo. A professora Elita Moraes é mestre em Direito pela UFAL, é professora da Uninassal e é professora da Faculdade Estácio, e também é advogada no CDDM. A professora Marli de Araújo é doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professora da UFAL. Cada palestrante vai ter 20 minutos para fazer sua fala e quando faltarem 5 minutos para terminar esse tempo, eu vou avisar. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer no chat e as palestrantes terão 10 minutos para responder essas perguntas e fazer suas considerações finais. Por favor, professora Marli de Araújo, quando você puder começar, a gente lhe aguarda. Certo. Já estou aqui, posso começar? Pode sim. Ok. Elaine. Oi, Elaine. Hoje eu construí várias brincadeiras, viu? Hoje eu tirei todas as chaves das portas. Gente, boa noite. Boa noite. Primeiro me orientem. Vocês que fazem o movimento de colocar a pessoa que está falando central no... Que assim, eu nunca usei o Zoom para fazer nenhuma fala. Normalmente eu Isso, uso, isso fica com pode vocês, né? falar. Isso, Então, que fica à bom. vontade. Ok, primeiro, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a vocês do CDDM pelo convite, né? Eu nunca pensei que em tempos de pandemia a gente fosse conseguir ter o alcance que nós estamos tendo nas nossas discussões, né? Então, isso tem me chamado muita atenção. Acho que isso merece um estudo depois, isso merece uma avaliação de como nós mulheres conseguimos, nesse processo extremamente adverso, em que a carga de trabalho multiplicou e a gente conseguiu fazer isso. Isso merece uma avaliação. Quero cumprimentar imensamente todas as mulheres presentes, parabenizar a professora Elaine e a professora Soraya pela fala, que eu estava aqui ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre a área jurídica, né? Que apesar de sempre fui uma assistente social enquanto estava na prática do que a gente chama de sócio jurídico no serviço social, sempre foi a minha atuação, foi no sócio jurídico, então eu sempre tive essa proximidade com o direito e os meus embates com o direito também, né? Porque eu sou assistente social. Assistente social que não tem embate, ela não está no lugar dela. Bom, mas é isso. E aí, falar um pouco sobre, né, em 20 minutos, gente, sobre feminismo e interseccionalidades. Então, né, como é que faz isso? Vamos pensar. Primeiro, eu gostaria de pontuar que, ao falar de feminismo, eu tenho um lugar dos feminismos, tá? O meu processo de entendimento não é esse feminismo que nos define, que nos rotula e que tem um processo histórico extremamente que foi e é importante, mas que quando a gente começa a estudar feminismo, a primeira coisa que a gente se depara, nós nos deparamos com duas questões. A primeira é um feminismo padrão e a segunda é um feminismo branco. E por padrão se entenda o branco, né? Principalmente no Brasil. Então a gente tem uma ideia de mulher nesse feminismo que eu diria que durante muito tempo foi predominante, de padrão. E no Brasil isso é muito forte pelo nosso próprio passado de formação colonizadora, judaico-cristã, eurocêntrica, em que as pessoas negras chegam aqui como pessoas escravizadas. E vocês vão perceber que eu também não uso o termo escravo. Ninguém nasce escravo. As pessoas foram no processo histórico escravizadas. Então, eu costumo dizer que eu não sou descendente de escravos, né? Eu venho de uma linhagem de pessoas que foram escravizadas. Então, isso do ponto de vista histórico faz uma diferença. Do ponto de vista da falar da história do povo negro, faz uma diferença muito grande. Por escravização se entenda todo o processo, né? Que vem desde os nossos fenótipos, leia-se cor da pele, nariz, cabelo, até as nossas almas, porque nós não tínhamos alma, né? O processo de escravizar o outro, ele tem a questão de retirar do outro tudo o que ele tem.
seja do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista objetivo, por exemplo, nos foi tirado, no Brasil, a possibilidade real de sermos trabalhadores. Por exemplo, quando a escravidão no Brasil termina, entre aspas, para onde foi o povo negro? Ele não tinha lugar, ele não era trabalhador, porque não era branco, né? E ele também não era... Já só restam 5 minutos, gente? Tomei um susto agora. Não, não, desculpa, professora. Pode continuar, desculpa. Tá. Bom, tá. Eu tenho 2 eu tenho direito a 2 minutos a mais pelo o trauma psicológico que vocês fizeram comigo Tem agora. sim, tem sim, tem sim. Regina Japiá, cadê você? Me ajude. Então, e do ponto de vista subjetivo, isso mexeu muito com a população negra, né? Então, por exemplo, a nossa religiosidade nos foi tirada, a nossa cultura nos foi tirada. Tudo que foi mantido com muita luta e resistência. E aí você se perguntando, mas por que por tudo isso para chegar na discussão de feminismos e interseccionalidade? É para entender que quando nós falamos de feminismo negro, a luta de mulheres negras vem de antes. Ela é anterior ao que nós conhecemos como a luta de mulheres de feminismo. Embora essas mulheres negras não tenham nem noção disso, e não teria como ter. Nós estamos falando lá de 388 anos de escravidão. A gente está falando lá desde o século 17, 18, né? Então, isso é o que está posto. Então, quando a gente fala nesse processo de escravização, eu tenho que me remeter para entender, por exemplo, quando eu começo a pensar em feminismo negro, eu começo a pensar primeiro em navios tumbeiros, em mulheres construindo abaiumes para manter a sua história oral, para manter o vínculo familiar através de uma boneca, que era a única coisa que ela poderia deixar para sua filha. Então, percebe como essa luta vem de muito antes. Embora ela não se estruture como uma luta de mulheres, ela é essencialmente uma luta por sobrevivência, que no processo de escravização coloca para a mulher já duas questões que vão ser muito debatidas com o feminismo: gênero e patriarcado. Embora todos viessem na mesma situação, homens e mulheres, construir a baiume e passar para a filha passava a ser uma tradição feminina, tá? Dentro dessa oralidade, dessa construção de história. O que é que eu quero dizer com isso? Em termos de luta por sobrevivência, a luta da mulher negra, como diz Werneck, e eu gosto muito de Jurema Werneck, gente, né? Todas as minhas lives eu falo muito dos escritos dela, porque eu acho que ela vem com a força quando ela fala do que vem de antes, quando ela pede para a gente, coloca o pé no chão e pensa que essa luta vem de antes. E que o feminismo negro é a forma de continuidade dessa luta. Por quê? Quando se estrutura as lutas feministas, e é importante pensar que o feminismo se estrutura numa determinada sociedade, porque eu só tenho processo de escravização em sociedades de classe. Eu só tenho luta por direitos numa sociedade de classe, num determinado modo de sociabilidade, em que eu trabalho para ser apropriado e explorado, articulando dialeticamente diversas formas de opressão. E aí vai entrar a opressão de classe, de cor, de gênero, né? Que mais tarde, na década de 70, 80, a Kimberly vai trazer para a gente, né, mais especificamente em 90, a discussão da interseccionalidade. Embora ela não vá usar a discussão da dialética, né? E aí ela tem uma expressão que eu questiono muito, quando ela fala de esquinas que se encontram. Não são esquinas que se encontram, são estruturas dialeticamente postas no modo de sociabilidade de classe, que ganha uma configuração extremamente perversa no capitalismo. Veja, a gente termina a transição para o feudalismo, se instaura uma sociedade capitalista, termina um período, e aí eu não vou falar de feudalismo no Brasil, porque o Brasil não teve isso, né? O processo de escravidão no Brasil foi para o sustentáculo do capitalismo europeu, mas isso é uma outra história que um dia a gente conversa, que vai redundar numa ressignificação a partir desse processo de libertação.
que é que eu quero dizer? Mulheres, independente de serem negras ou brancas, vão ser exploradas. Como é que começa a discussão do feminismo? Ele vai começar justamente a partir das mulheres chão de fábrica. Então, não é qualquer mulher que vai se organizar politicamente para trabalhar direitos. Se a gente for pegar a história da Rússia socialista, lá atrás, no 17, tem toda uma discussão sobre mulheres que a gente não estuda e que é fundamental para a gente entender, por exemplo, o 8 de março, que a gente jura que é um negócio norte-americano e não é. Né? Ele tem uma outra história que se fundamenta lá. Porém, eu estou falando da Europa. Então, esse feminismo que a gente conhece, ele tem uma marca extremamente forte de classes. As primeiras mulheres a se organizar em torno de direitos são mulheres da classe trabalhadora, mulheres brancas. Se você pegar o filme Sufragistas, a grande massa de mulheres que estão articuladas são as mulheres da fábrica. Ora, quando a gente chega na primeira fase do feminismo, obviamente, e aí eu vou voltar agora para o Brasil vai ter uma característica, sim, de, como nos outros países, a luta começa pelo voto, o direito a ser votado isso é fundamental, mas o feminismo vai ganhar uma característica burguesa. Tá? Ele vai ter essa característica no início do século XIX, principalmente século XX. Isso vai ser muito forte. Dentro dessa construção, essas mulheres que estão na fábrica não são mulheres negras. E aí eu vou citar, por exemplo, sufragistas. É muito interessante como em nenhum momento do filme aparece nenhuma mulher negra. Vocês já prestaram atenção? É muito difícil um filme que vá trabalhar a discussão do primeiro momento, da primeira onda feminista. Embora eu não goste da discussão de ondas, porque onda parece que passou e não voltou mais, né? E não é bem assim. Eu acho que as fases do feminismo elas estão articuladas. Você não vê mulheres negras, elas não existem no feminismo, né? No entanto, a nossa luta vem de antes. Como é que a gente chega, então, na interseccionalidade? É a partir da história de mulheres. Uma coisa importante sobre o feminismo negro é que ele não invalida em nenhum momento a luta de mulheres brancas. Mas ele vai botar essa luta em xeque. Ele vai dizer assim, e nós? Onde nós estamos? Porque a história invisibiliza mulheres e mulheres invisibilizam mulheres negras, né? Dentro dessa discussão. Por quê? Porque por mais que a gente lute, a mulher branca tem um lugar. E essa mulher branca que vai estruturar o feminismo, e agora eu vou pegar um pouquinho da fala de Elaine e de Soraya, ela tem um lugar. E o lugar dela não é o da mulher negra. Logo, qual é o olhar que a mulher branca tem para a mulher negra? Vou dizer. A quase da família, né? Histórias cruzadas. Lembram lá? Eu gosto muito dela, mas ela não é igual a mim. Né? Ela tem um lugar dela. Na contemporaneidade tem algumas falas muito interessantes. Eu até tenho amigas negras. Né? Eu sempre digo que quando você se referir a mim com um até, porque a gente não é amiga. Então, não espalha que é minha amiga que não vai rolar. Né? Por quê? Essas frases elas são extremamente representativas do processo. Quando mulheres negras se organizam, e elas sempre se organizaram, mulheres negras nunca deixaram de se organizar politicamente, vai chegar o momento que essas mulheres vão... Lembram lá da luta norte-americana para que mulher entrasse na escola, para que as mulheres também tivessem o acesso à educação? Isso vai redundar num processo que a gente vê muito em filme, né? Qual foi o processo? Dentro da luta de direitos civis, você vai ter a construção de um feminismo negro. Quando você vai pensar lá nos Panteras Negras, tem mulheres. E elas vão começar a dizer, peraí. Por exemplo, de onde é que vem Angela Davis? A Angela Davis vai botar isso muito bem na mesa, quando ela vai falar de mulheres, raça e classe. Ela vai dizer, olha, a gente precisa discutir, e ela não vai usar o termo interseccionalidade. A gente precisa, até porque ela é uma comunista, né? Ela vai usar outros termos, ela vai para outro terreno para trazer essa discussão. E ela não trabalha isso, ela vai trabalhar isso de forma dialética. Ela vai trazer uma outra proposta de entendimento disso aí. Bom, a partir da década de 70, a gente vai, 60 e 70, as mulheres negras vão dizer assim, olha, estamos aqui.
Esse feminismo que se estruturou na primeira fase não deu conta da gente, até porque tinha terminado a escravidão fazia pouco tempo, a gente não era nem ser humano, a gente não tinha nem direito a estudar. Quando a gente chega na década de 70, a gente já vai ter um monte de gente lá atrás que veio da luta e que conseguiu abrir espaço para essa geração de mulheres negras da década de 70, 80 e 90. E aí a gente vai ter um feminismo negro que me deixa muito preocupada porque parece que todo mundo está pensando que feminismo negro é fruto dos anos 2000. De repente, se diz que não, não é. A gente, ou algumas pessoas que estão ouvindo falar disso agora. É diferente. Aí entra no processo de invisibilização e epistemicídio. As nossas epistemologias, elas são apagadas, né? Eu não vou falar do apagamento, porque o apagamento vem muito da questão da história da África, né? Porque também quando a gente trabalha o epistemicídio, a gente trabalha o apagamento. A gente faz o apagamento. Mas não conhecer essa história vem a partir do epistemicídio. Porque quando a gente pega lá atrás, a gente já tinha Leila Gonzalez produzindo, a gente já tinha a professora Alice, a gente já tinha a Sueli Carneiro produzindo, a gente tinha uma série de mulheres militantes que estavam nessa estrutura do feminismo negro. E aí vocês vão dizer, professora, e feminismo e interseccionalidade? Por que eu estou falando tanto do feminismo negro? Porque quem vai botar a pauta da interseccionalidade na mesa é o feminismo negro. Quando ele vai dizer, olha, não dá para falar só de gênero. É preciso falar de gênero, é preciso falar de raça, é preciso falar de sexismo, é preciso falar de machismo, é preciso falar de tudo isso. Todo mundo fala muito da Kimberly, mas eu penso que no texto dela tem uma coisa que passa muito en passant, que ela não cita, que é a classe. Ela quase não fala de classe no texto dela. Isso me preocupa, porque a gente vem falando de interseccionalidade, mas a gente não vem trazendo o elemento classe. E essa discussão no feminismo tem me preocupado, porque algumas teóricas têm colocando assim, para falar de classe a gente vai ter que ir para Marx. Marx é homem branco. Pô, eu estou falando de conhecimento. Conhecimento a gente se apropria, a gente faz a crítica, a gente constrói, mas a gente não descarta. Tá? Eu não concordo com essa postura. Por isso que eu parto da dialética. Onde é que essa história toda começa? Num processo de escravização dentro das sociedades de classe em que o ser humano vai escravizar o outro a partir de fenótipos, tendo como justificativa uma desigualdade que está no corpo. Como foi que a gente chegou nisso? E aí, assim, a gente começou a classificar por cor, por classe, por gênero, por raça, com elementos aí que estão extremamente arraigados, que são estruturais dessa sociedade, o patriarcado, tá? Então, quando a gente começa a pensar em todos esses elementos, aí nós estamos pensando em feminismo, de como a luta das mulheres se organizam e como o feminismo não pode deixar de falar de tudo isso. E dentro do feminismo, quem vai trazer essa reflexão com mais força são as feministas negras, quando elas trazem a interseccionalidade. Vocês já perceberam que eu discuto a interseccionalidade com algumas ressalvas, né? Eu me preocupo muito com a fala das esquinas de encontros. Esquinas se encontram a partir de uma... E aí eu vou para a geografia. A partir de uma geografia real, mas também de uma construção, né? Então, eu penso que não são encontros, eu penso que são determinações históricas. Isso está articulado historicamente. Então, pensar que são só apenas encontro, para mim, não é suficiente. Penso que a interseccionalidade ela é o início de algo que a gente precisa aprofundar a partir de estudos de autores que vão trazer esses elementos como parte da estrutura da sociedade. Não é à toa que a gente fala, por exemplo, de racismo estrutural. Então, como é que eu estou falando? Se eu estou dizendo que ele é estrutural, é porque ele faz parte desse modo de sociabilidade. É porque essa sociedade se estrutura a partir do racismo também, como ela se estrutura a partir do trabalho. Veja, se é o trabalho que dá ao ser humano a sua condição humana,
Por que que essa condição humana foi negada à população negra? Quando a gente não discutiu, a gente discute a população negra a partir de vários lugares, mas a gente não consegue discuti-la a partir do trabalho. Né? Porque discuti-la a partir do trabalho, do seu lugar de classe, significa dizer ato teleológico, significa dizer que essa pessoa negra modifica a natureza, significa dizer que ele desenvolve a linguagem, e se nós fizermos isso, a gente ia dar a ele o mesmo patamar de uma pessoa branca. No processo de escravização não pode. Né? Então, ele só fazia o trabalho sem sobre ele refletir. Mas era um trabalho escravo. Essa ideia permanece até hoje, gente. A gente está vivo um momento, né, essa sociedade atual, que no Brasil, por exemplo, a classe trabalhadora, nós brasileiros, a classe trabalhadora, ela é majoritariamente o quê? Negra. Os trabalhos mais precarizados pertencem, quem ocupa esses espaços são pessoas negras. Dentro do processo de trabalho precarizado, quem ocupa os espaços mais precarizados, mulheres negras. Isso quer dizer o quê? Ora, dentro desse processo, agora é verdade os 5 minutos? Agora é de verdade, né? Tá certo. Então, pensar em interseccionalidade precisa pensar todas essas questões. Por exemplo, por que quando eu penso em violência, que eu vou para a delegacia, que eu vou encontrar lá uma singularidade, né? E aí nós, assistentes sociais, nós vamos muito trabalhar com duas, a singularidade e a universalidade. Eu vou encontrar um indivíduo singular, eu vou encontrar lá uma mulher que sofreu uma violência, que está na delegacia, políticas públicas e Estado. Quando eu vou para a universalidade, eu vou fazer um outro movimento. Eu vou pensar num Estado que se estrutura a partir de uma sociedade de classe, um Estado que não é neutro, dentro de um país colonizado, com uma visão judaico-cristã que teve 88 anos de escravidão, que o corpo da mulher foi mutilado, explorado sexualmente e várias outras questões, e que a construção de políticas públicas vem através das lutas do trabalhador. Mas quem está na delegacia é uma mulher negra. Eu não posso dizer que ela é só gênero. É aí que reside para mim a interseccionalidade, percebe? A construção do Estado, o lugar dessa mulher negra, quem ela é, por isso que isso está dialeticamente posto. Eu preciso pensar dialeticamente. Obviamente que a interseccionalidade propõe isso. Quando a gente vai, e aí eu estou me referindo muito a Kimberly, porque quando ela vai propor a interseccionalidade, ela vai propor a partir do lugar jurídico da violência que aquelas mulheres sofreram e que ela quer colocar, minha gente me corrijam, Elaine e Elita, né? E que ela quer dizer, olha, aí também tem racismo. Não é só o gênero que está, ela quer mostrar que aquelas profissionais daquela montadora estavam sofrendo racismo. Só que, se elas são profissionais de uma montadora e o racismo e o assédio foi tão forte, qual foi o elemento que faltou? Classe. Né? Então, não é que a classe se sobrepõe ao gênero, nem o gênero se sobrepõe à classe. Isso é uma discussão das feministas marxistas até hoje, isso é uma discussão das feministas classistas até hoje. Eu tenho vários problemas, né? Quando eu digo que eu sou do feminismo negro, porque aí você não discute classe. Quando uma mulher negra não discute classe, ela não está no mundo, né? Porque eu não. Quantas negras ricas burguesas vocês conhecem? Conhecem alguma? No Brasil? Não conheço nenhuma. Né? Então, quando a pessoa vem me dizer que eu não estou discutindo classe, eu fico extremamente preocupada. Agora, qual é o movimento que eu não faço? Eu não vou descartar um conhecimento porque ele foi produzido por um homem e porque ele é branco. E aí, quando eu penso nisso, eu estou pensando lá nas decolonialidades, aí eu estou pensando no Fonan, né? Quando ele vai dizer, não, não é assim. Quando ele está discutindo os homens negros máscaras brancas, quando ele vai discutir os condenados da terra, ele vai explicar isso para a gente de uma forma maravilhosa. Então, eu não posso... E aí eu estou falando de um cara que é negro, que é de classe média, que estuda na França, e quando ele chega lá, ele não tem lugar.
mas ele não descarta todo o conhecimento que ele tem, né? Claro que ele tem lá um negócio machista patriarcal que a gente precisa discutir nele, né? Quando ele vai falar da autora negra feminista que casa com um homem branco, mas que ele é casado com uma mulher branca. Então, assim, o lugar dele de patriarcado pode, ela não pode. É muito interessante também essas discussões nele, né? Como a gente constrói. Mas voltando para a questão da interseccionalidade. Acho que é fundamental entender a interseccionalidade, não é descartar isso, de forma nenhuma. Mas eu penso que é também necessário fazer a crítica. Como é que esse feminismo é interseccional e por que ele é interseccional? Tá? E ele é interseccional por isso, porque mulheres ocupam diversos espaços. A gente sofre a opressão de gênero, a gente sofre a opressão de classe. Nós estamos sendo aí a questão do patriarcado, que a gente também reproduz o patriarcado, nós mulheres. Acho que Soraya colocou uma fala que eu achei maravilhosa, quando ela disse assim, nós somos os sujeitos de diferentes influxos. Somos. E a gente não pode abrir mão disso. Como eu vou abrir mão? Como é que eu vou dizer que eu não sou sujeito de tudo que eu recebi anteriormente? É claro que eu sou. Mas, e é justamente por isso que eu não posso abrir mão num pensamento interseccional do processo da dialética. A dialética é fundamental. Volto a dizer, não são esquinas que se encontram, são questões estruturadas historicamente, cujas determinações estão na objetividade da nossa vida. Por isso que mulheres se organizam politicamente de diferentes lugares, mas são as negras que vão dizer, olha, é preciso pensar em tudo isso sem separação, de como eles se entrelaçam e de como eles estão postos. E para mim, minha gente, isso não são encontros. Isso para mim é um processo dialético, histórico, que eu não vou conseguir entender o contemporâneo se eu não for para os fundamentos do que nos faz seres humanos, e aí eu estou falando do meu lugar de formação, que é o trabalho, o ato teleológico primário, o ato teleológico secundário, que faz parte de homens e mulheres negros ou brancos, e entender que dentro dessa estrutura, as mulheres negras ou brancas vão sofrer todos os tipos de opressão. Agora, que as mulheres negras precisarão colocar isso na pauta de discussão de uma forma que não foi necessário para as mulheres brancas. Certo? Não sei se é isso, não sei se eu consegui atender, porque eu fiquei com medo dos 5 minutos, minha gente. Eu tô morrendo de medo desse negócio de tempo. Professora, foi maravilhoso. Foi Então é maravilhoso. isso, né? Esse é o meu entendimento de interseccionalidade. Eu penso que é necessário fazer essa crítica, tá? E gosto eu não tenho mais usado o termo esclarecer, né? Eu tenho usado o termo enegrecer. Eu gosto de enegrecer minha posição. Eu tenho uma formação marxista, que do mesmo jeito que eu entendo que eu não posso encontrar tudo em Marx, eu não posso negar que ele nos dá uma coisa muito fundamental. Entender a estrutura de classes e aí eu vou para um outro autor, o Estevão Mesaros, quando ele diz que o capitalismo consegue fazer um processo as metamorfoses, né? O sociometabólico. Veja, a gente nunca viveu um negócio tão contraditório. De dizer que não existe racismo, de dizer que não existe opressão contra as mulheres, e ainda assim, no momento de pandemia, a gente conseguiu o movimento que está fazendo. Ou eu consigo entender isso no movimento histórico dos ressignificados que o capitalismo é capaz de fazer na contemporaneidade para continuar mantendo os processos de opressão e contraditoriamente nos dar espaço político de discussão, ou eu também não vou entender os processos de luta feminista e como eles estão articulados dialeticamente. Sabe? Então é isso. Ai, meu Deus. A gente que agradece. Que fala maravilhosa, extremamente contundente, né? Muito elucidativa. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Agora eu queria convidar a professora Elita Moraes para fazer sua fala. Por favor, professora Elita. Amiga, fica até difícil falar agora. É bem difícil falar agora, mas enfim, a gente tenta, né? A gente tenta. Gente, boa noite.
Eu queria primeiro, claro, agradecer, né, por estar aqui nesse momento. Vocês não imaginam o quanto isso para a minha saúde mental está sendo fundamental nessas últimas semanas, porque está sendo, acredito que está sendo muito difícil para todo mundo, mas essas últimas semanas têm sido bem difíceis para mim, particularmente, pessoalmente. Então, tá aqui, tá nesse espaço, tá dialogando com vocês, com algo que move a minha vida hoje é fundamental. Assim, eu acho que é fundamental não só pela discussão, mas para a gente manter a nossa cabeça, e acredito que vocês vão concordar comigo, minimamente sã e saudável nesse momento, né? Tão difícil que todas nós estamos passando, que o mundo está passando, mas acredito que particularmente o Brasil, né? Porque nesse momento a gente tem que passar por tudo, a gente tem que passar por uma pandemia, a gente tem que passar pelo medo, a gente tem que passar por um governo extremamente irresponsável, genocida. Então, é tudo ao mesmo tempo e ainda confinadas dentro da nossa casa, né? Então, eu acredito que estar fazendo espaços como esse para nós é fundamental, tá? Então, eu queria agradecer muito ao CDDM, não só por promover esse espaço, mas por me fazer parte desse espaço, assim, por permitir que eu faça parte do CDDM. É um orgulho imenso estar com essas meninas aqui, que são, assim, extremamente importantes na minha vida acadêmica e pessoal, né? Aqui eu não tenho problema nenhum em dizer que a gente depois, quando tudo isso passar, a gente tem que tomar uma cerveja, conversar muito, colocar muita conversa em dia, porque, né? Ninguém pode ficar sem isso, mas, enfim, o CDDM tem sido também muito importante na minha vida nesse último período, não só para dar razão para a minha vida como advogada privada, que é bem complicado, acredito que a maioria das meninas vão concordar aqui comigo, mas também para mover as estruturas, porque é isso que nós estamos fazendo quando nos organizamos aqui. A gente também move essas estruturas. Então, eu primeiro agradecer ao CDDM e a essa equipe incrível que está fazendo das tripas corações para mover esse espaço aqui. E depois agradecer por estar mais uma vez dividindo espaço com essa maravilhosa Marli, a professora Marli. Já é o segundo espaço que a gente divide e parece que todas as vezes eu sou contemplada com uma coisa nova, com um pensamento novo. E é uma honra, professora. Principalmente depois de ter ouvido, já ter ouvido aqui Elaine, professora Soraya, que são assim, meu Deus, né? Professora Elaine, que foi uma orientadora, uma amiga que eu considero hoje, uma amiga pessoal hoje. Professora Soraya, que estava na minha banca, foi uma guerreira. Então, assim, é um privilégio, é um privilégio. E bem, como é que a gente vai começar aqui? Primeiro, eu queria não só salientar tudo que a professora Marli falou, né, e dizer que eu tenho muito acordo, e dizer que, de fato, falar sobre interseccionalidade hoje e feminismo negro, além de não ser tarefa das mais fáceis, né, é uma tarefa que exige de nós esse posicionamento na história, né? Esse posicionamento como um sujeito que foi estigmatizado, que o tempo todo foi silenciado, mas que nunca deixou de estar em luta. Porque essa é a nossa realidade, né? A professora Marli falou uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Embora a gente esteja falando de interseccionalidade hoje, as mulheres negras já falam de interseccionalidade desde a década de 60. Desde a década de 60. E eu afirmo isso aqui sem nenhum problema, porque embora a gente tenha a Kimberly Crenshaw, que é uma jurista negra, e que de fato estreia esse termo, né? Estreia assim, utiliza o termo interseccionalidade lá na década de 90, a gente vai ter uma Patrícia Hill Collins da vida que vai dizer para a gente, olha,
Desde a década de 60, as mulheres negras já estão falando de interseccionalidade. Né? A Angela Davis não usa o termo interseccionalidade, mas ela fala de gênero, de raça e de classe. Né? E aí eu acho fundamental fazer essa demarcação, porque é uma demarcação histórica, é uma demarcação política, e eu tenho muito acordo quando a professora Marli faz a crítica das esquinas, porque de fato é isso mesmo, né? Porque a gente tanto pode ter um encontro, como a gente também pode ter um desencontro. E, na verdade, se a gente for olhar bem, a história das feministas negras, do feminismo negro, ela é muito mais marcada por um desencontro com o próprio feminismo, com um conflito com o próprio feminismo, do que por uma relação, como é que eu posso dizer, harmônica, né? Embora, e isso é importante a gente dizer, a gente demarcar, as feministas negras nunca negaram a importância da construção feminista, das teorias feministas e do que as mulheres brancas construíram historicamente. Né? Angela Davis fala o tempo todo no livro. Eu acho assim, o carinho que a Angela Davis tem com a luta do movimento feminista uma coisa maravilhosa, mesmo quando muitas vezes a gente não foi bem recebida por esse feminismo. Né? E o livro dela, ela trata de um carinho com esse movimento do seu início até o fim. Ela chama de irmãs. O tempo todo ela demarca como irmãs. Porque ela entende que a gente não pode parar nas divisões, mas a gente precisa entender em que mundo a gente se encontra, e aí ela demarca muito bem, né? Essa sociedade capitalista e essa estrutura que, de fato, é dialética e é contra ela que a gente tem que voltar os nossos olhos, voltar as nossas análises, né? Então, as feministas negras, mesmo com todos os conflitos, elas sempre trataram a produção do movimento feminista, da teoria feminista, né? Porque, por exemplo, professora Elaine, professora Soraya, na palestra anterior, demarcaram isso de uma forma muito forte, essas epistemologias, né? Porque, embora a gente agora lute, de fato é uma luta, né? Falando, por exemplo, na área jurídica, a gente lute por esse espaço, a gente está nessa luta, né? Há muito tempo. O movimento feminista proporciona isso para a gente. Então, eu queria aqui demarcar que falar sobre racismo no movimento feminista, e aí as mulheres negras vão demarcar isso de maneira fantástica, significa também falar sobre os homens. Elita, peraí. Tem algum problema nisso aí. O problema é que as mulheres negras, elas nunca abandonaram seus companheiros. A gente sempre teve numa luta que é dupla. E eu tive semana passada eu fiz uma live com a Wanda Menezes, que é uma feminista negra aqui no nosso estado, maravilhosa, tem uma história fantástica. E uma das coisas que a Wanda demarcou muito nessa live é o papel que as mulheres negras sempre tiveram para proteger os seus companheiros, proteger seus maridos, proteger seus filhos, proteger aqueles homens. Então, a nossa luta, ela sempre foi dupla, a gente sempre teve em dois frontes, e eu acho que continuamos, certo? No movimento negro, para disputar com os nossos homens a violência contra a mulher, dizer que é preciso discutir patriarcado, e no movimento feminista dizer para as mulheres brancas, olha, não dá para falar de feminismo sem falar de raça, sem falar de classe, né? Então, veja bem, a história nos exigiu muito, gente. Nos exigiu muito de nós, né? E continua exigindo. A fala da professora Débora Diniz, por exemplo, no início me deixou muito emocionada, porque quando ela toca no tema, por exemplo, do Zika vírus, e ela diz, por que o Zika vírus não deu lições para a gente? E por que a gente não fala mais isso hoje? Eu tenho uma resposta. A maioria dessas mulheres eram pretas, a maioria dessas mulheres são pobres, a maioria dessas mulheres continuam até hoje sozinhas cuidando dessas crianças, né?
que foram afetadas pelo Zika vírus, e está aí a resposta do nosso Supremo Tribunal Federal para elas. Certo? Então, me deixou muito emocionada, porque, de fato, né, falar sobre interseccionalidade hoje requer da gente alguns cuidados. E aí, eu digo que também é falar dos homens, da violência, e falar dessa proteção que as mulheres sempre tiveram com seus companheiros, porque faz com que a gente entenda, por exemplo, por que a gente precisa discutir a morte de João Pedro, porque a gente precisa discutir que uma criança de 14 anos leve um tiro no estômago dentro da sua casa, seja sequestrado por um helicóptero e a gente ainda esteja presa a uma discussão que muitas vezes eu não sei para onde vai. Ou o que está faltando para a gente discutir o racismo com a seriedade que ele precisa. Quem é que está chorando a morte desse menino? Quem são essas mulheres? Então, acho que discutir interseccionalidade é discutir a história dessas mulheres, né? Porque, veja bem, a negritude hoje, ela nos impõe uma discussão que a Lélia Gonzalez já vem enfrentando há bastante tempo. É uma pena que a nossa academia ela nunca reconheceu a Lélia Gonzalez da forma como ela merece ser reconhecida, né? É necessário que ano passado a gente passe, eu até comentei com a Marli, né? A gente passe a vergonha de ouvir a Angela Davis dizendo, olha, eu não sei como é que vocês me admiram tanto, porque tudo que eu aprendi com a Lélia Gonzalez. E vocês têm ela aqui. Né? A gente precisa levar, como eu digo, esse tapa na cara para a gente poder reconhecer o papel que Lélia Gonzalez teve no nosso movimento, no movimento feminista brasileiro. Né? Ela não está falando agora. Ela está falando há muito tempo. Então, por exemplo, a Lélia conseguiu, na minha opinião, né? Porque assim, quando a gente fala do marxismo ou dessa demarcação de classe, né? A gente sempre encontra uma dificuldade e, embora, de fato, eu tenha muitas discordâncias e concordo muito com o que a Marli fala, muita dessa raiva que muitas mulheres negras têm dessa discussão, a gente sabe que tem um fundo de razão. Né? Eu até apontei na live que eu fiz com a Marli uma fala que sempre me marca, eu sempre cito ela em todos os espaços, do Clóvis Moura, né? Que era um marxista, que é um dos que estudou como ninguém essa realidade, e ele chega lá para os marxistas brasileiros e diz, olha, vocês estão mais preocupados em estudar os imigrantes que vieram para o Brasil do que entender o que o racismo fez com a classe trabalhadora brasileira. Certo? Então, veja bem, é uma discussão que é complicada, que é difícil, mas eu acho que não é impossível da gente fazer e a gente precisa acabar. Eu acho que a Marli é uma das que mais contribui com isso, por exemplo, na fala dela. A gente precisa acabar com essa falsa ortodoxia e com essa falsa discussão de que a gente não consegue enxergar as coisas do jeito que ela é ou imbricada da forma como ela deve ser. Né? Não é impossível a gente entender como raça, gênero e classe se articulam na sociedade capitalista. A gente precisa olhar para essa realidade. Então, veja bem, vem a Lélia Gonzalez, apoiada, uma antropóloga socióloga, ela vem apoiada em Lacan, em Fanon, em Marx, para dizer para a gente, olha, se o movimento feminista brasileiro ele não se debruçar sobre o mito da democracia racial, sobre esse mito que nos desumaniza, e é uma técnica assim extremamente particular no Brasil, que se diferencia, inclusive, do que foi construído nos Estados Unidos, e ela toca isso muito bem quando ela fala do tema da amefricanidade, né? Quando ela diz, olha, somos ladinos, somos amefricanos, é sangue indígena, é sangue negro que constrói esse espaço. Então, a Lélia Gonzalez ela vem demarcar, né, baseada no Fanon, no Lacan, no Marx, e, enfim, é uma articulação absurda que essa mulher consegue
fazer para dizer para a gente que, por exemplo, muito dos impulsos de que o próprio movimento feminista teve, por exemplo, quando a gente fala lá nos Estados Unidos, teve uma participação no movimento negro, sim. Na luta pelos direitos civis e políticos, que a Marli demarcou aqui muito bem. Aquela luta ali foi fundamental. Foi fundamental para o movimento negro, né? A discussão sobre os direitos civis e políticos, os Panteras Negras, a discussão sobre o Black Power, o orgulho negro, o orgulho da nossa cor, o orgulho desse cabelo aqui, o orgulho desse nariz, né? Então, veja bem, aquela discussão que começou lá atrás também foi um impulsionador dessas outras lutas, que foi fundamental para muitas mulheres, inclusive para a discussão fomentada pelo feminismo marxista. É por isso, Marli, que eu ainda não entendo por que a gente freia tanto nisso, porque a gente ainda tem tanta dificuldade de discutir essa articulação. Então, veja bem, a Lélia Gonzalez, ela vai articular um tema de interseccionalidade sem também usar o termo interseccionalidade, né? Ela não utiliza esse termo. Você não encontra nos escritos da Lélia o termo interseccionalidade, mas ela está o tempo todo construindo essas intersecções, essa análise fomentada na luta de classes, né? Trazendo o quê? Esse sujeito negro para o quê? Para a sua humanidade, para a discussão. Ai, meu Deus, olha o susto aí, Marli, também. Para a sua discussão desse sujeito como um ser humano. E aí ela traz a discussão extremamente, meu Deus, como a Lélia consegue ser atual nessa discussão. Uma discussão extremamente importante para nós, que é a discussão sobre alienação e sobre ideologia, né? O que é essa alienação histórica faz com o homem negro, por exemplo, nessa América Latina, né? Esse homem negro, essa mulher negra que não se reconhece. Mas como a gente foi construído desse jeito, né? É só a gente olhar como é difícil para nós reconhecermos a nossa própria negritude. Esse processo perverso, ruim, né, que faz com que as mulheres negras não tenham autoestima, com que tenham raiva desse cabelo, com que tenham raiva desse nariz. Então, veja bem, é um processo que o tempo todo está dizendo para nós, tá? Mesmo que não seja diretamente com aquelas palavras, que você nunca vai ser igual. Você nunca é um sujeito completo. Está sempre faltando alguma coisa ali. Então, eu acho que a discussão, por exemplo, que a Lélia traz, né, sobre o mito da democracia racial, e que ele é fundamental para a gente discutir feminismo no Brasil, tá? Que não dá mais para a gente fugir dessa análise, né? Assim como a discussão de ideologia e de alienação. Gente, o que é essa discussão sobre ideologia agora? Nesse momento em que a gente está vivendo, né? Extremamente importante. E a gente não pode mais deixar para trás. Então, a Lélia Gonzalez também ela faz outra articulação que é extremamente importante, justamente partindo dessa compreensão profunda que ela tinha da sociedade capitalista e da sociedade de classes, tá? Ela traz a discussão dessa articulação da divisão sexual do trabalho, tá? Que é uma problemática que as feministas marxistas trazem, certo? Essa discussão sobre a divisão sexual do trabalho articulada com o racismo. E aí ela diz para as feministas marxistas, inclusive, olha, não dá para vocês discutirem divisão sexual do trabalho no Brasil se vocês não discutem racismo. Vai faltar alguma coisa aí. E essa coisa é praticamente a maioria da população brasileira, que somos nós, mulheres negras, certo? Então, é essa articulação que ela faz. E aí, por fim, porque eu sei que daqui a pouco vai aparecer o aviso, por favor, professora, conclua, eu queria demarcar aqui uma coisa que a Patrícia Hill Collins fala que é muito forte para mim também, né?
Ela diz que a interseccionalidade não pertence aos muros da academia. Ela tem um artigo que eu acho lindíssimo, né? Em que ela discute justamente a Kimberly Crenshaw, né? E ela diz, olha, embora a gente fale de interseccionalidade hoje na academia, essa discussão de interseccionalidade ela foi construída por fora da academia. As ativistas negras que lá na luta pelos direitos civis entraram na academia trouxeram isso dessa dialética. Essa dialética que as feministas negras tinham muito bem delimitada, né? Que era a luta nos dois frontes, no movimento social feminista, no movimento social negro, certo? Então, elas trazem isso para dentro da academia. E ela diz que essa discussão ela é forjada no ativismo nessa luta dessas mulheres negras. Então, veja bem, a gente nem precisava falar do termo interseccionalidade, né? A Angela Davis não usa esse termo, certo? Mas dá para negar que a Angela Davis é uma feminista interseccional? Dá para negar a contribuição de mulheres, raça e classe para o que a gente está discutindo aqui? Então, veja bem, ela diz que é fruto dessa militância das mulheres forjada na luta pelos direitos civis, na luta contra o racismo, né? Na luta daquelas mulheres que, por exemplo, lá na década de 60, não levantaram dos ônibus para que os homens brancos e as mulheres brancas sentassem. É disso que a gente está discutindo aqui. Daquelas ativistas que lutaram contra o nazifascismo, da Ku Klux Klan, esse mesmo fascismo que a gente vê agora, com outra roupagem, porque não se enganem. Fanon fala muito bem disso, né? E o Mambembe também, na discussão que ele faz sobre necropolítica, a discussão sobre a razão crítica negra. Então, veja bem, a discussão que o Mambembe traz, que o Fanon também traz para a gente, é o seguinte: o racismo ele não é um movimento estático, ele está sempre se amoldando, ele está sempre se adaptando, mas ele tem sempre a sua vítima. Aqui no Brasil, essa vítima somos nós. É essa pele, ó, já apareceu o aviso. É essa pele preta, certo? Não se enganem. Bem, e por fim, agora eu terminei mesmo. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa discutir racismo, patriarcado e neoliberalismo. Essa pandemia está mostrando para a gente como ninguém, como essa discussão neoliberal de que deixa o mercado se reger por ele sozinho e vai dar tudo certo, a gente está pagando um preço alto. Mas quem paga o preço mais alto, a gente sabe quem é, né? Somos nós, somos os negros e negras, tá? Bem, eu encerro antes que eu leve outra chamada da Rafaela, tá? Obrigada, gente. Ô, professora, muito obrigada. Maravilhosa a sua aula. Aprendemos muito. E você nos inspira muito também, sempre, né? Fizeram algumas perguntas para a professora Marli e para a professora Elita. Primeiro, eu vou fazer a da professora Marli, depois da professora Elita. Professora Marli, você prefere que eu faça todas as perguntas e responda em bloco ou prefere responder cada uma? Acho que em bloco, né? Em Foram bloco. quantas? Foram 3. Bloco. Em bloco, né? Legal. A Camila Fortes perguntou o que você acha da ideia de vertentes feministas, ou prefere o termo feminismos? E dentro da discussão das vertentes, a ideia de interseccionalidade não ser uma vertente, e sim uma aplicabilidade. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e onde a ideia da interseccionalidade vem. A Bia perguntou: professora, como encontrar um ponto de convergência entre os feminismos para fortalecer a luta da mulher? Por exemplo, como dar mais voz ao transfeminismo? Vejo muitas correntes de feminismos que ignoram a luta dos direitos da mulher trans. A Camila Fortes, a Amanda Serafim e a Micaela Bulhões pediram indicações de leitura sobre o feminismo negro e sobre o feminismo no Brasil e no mundo. Foram essas as perguntas. Esse negócio de... Abre o microfone, fecha o microfone. É um negócio doido, né?
Não vejo a hora de voltar para o mundo ao vivo, minha gente. Bom, a pergunta de Camila, né? Ela faz a questão... Camila, tua pergunta por partes. Eu acredito em feminismos, tá? Porque, por exemplo, as primeiras feministas que a gente vai ter, que vai conseguir colocar a coisa no papel, são as feministas liberais. E não se enganem, não. O feminismo ele tem uma característica muito interessante. Às vezes a gente confunde luta de mulheres com feminismo. Presta atenção. Todo movimento feminista, ele é um movimento de mulher. Mas nem todo movimento de mulheres, ele será feminista. Feminista é um posicionamento político que ele tem uma característica de surgir principalmente na academia. Ele tem uma característica muito grande de surgir, eu não diria que ele surge, mas ele tem uma característica acadêmica muito grande. Quando você pega Angela Davis, de onde ela vem? Ela é professora. Patrícia Hill Collins, tá? E aí eu estou pegando a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, as grandes feministas, Joan Scott, que é uma autora norte-americana que tem um texto emblemático, essas mulheres, elas são professoras, são sociólogas, são antropólogas, são juristas, assistentes sociais, minha gente também estão aí, deixa eu fazer o meu lado também. Mas veja, a gente tem essa característica. Já o movimento de mulheres, normalmente não. Eu posso ser uma ativista de uma determinada causa e necessariamente não ser feminista. Isso vem gerando a discussão na contemporaneidade do eu não preciso do feminismo. Né? E foi uma luta muito grande para as feministas conseguirem estar nos movimentos. Eu acho que as estudiosas feministas é uma parcela muito significativa das universidades que conseguem fazer o movimento, de estar na luta, no sentido de estar no sindicato, de estar no movimento social, da gente consegue entrar no MST e ao mesmo tempo estar na academia, coisa que outros estudiosos, por exemplo, não conseguem. Por quê? Porque existe o elemento gênero para a gente. O feminismo nos leva à compreensão que eu não posso lutar só por mim, que estou dentro da universidade, que o meu papel é lutar, principalmente por quem está de fora. Veja, não é à toa que vocês têm o CDDM, vocês têm professora Elaine, vocês têm professora Elita. Eu estou devendo uma visita, minha gente, pula essa parte, toda vez eu passo essa vergonha. Mas, enfim, veja, é uma característica. Por isso que eu acredito muito, Camila, não nas vertentes. E aí, por que eu não vou falar de vertentes? Porque são teorias mesmo. Eu não estou falando da teoria da corrente, não, mas, por exemplo, as feministas liberais, elas têm um determinado pensamento, uma epistemologia. As radicais também, as marxistas também, as negras também. São lugares, o que une essas mulheres é que elas são mulheres, é o gênero. Um elemento que talvez todas discutam em alguma medida, o patriarcado. As liberais não discutem classe, porque não é do interesse delas. Elas não discutem. As marxistas estão tendo agora, estão assim, se revirando. E aí, dentro do marxismo tem um problema, né? Porque tem as marxistas e as classistas, que eu ainda não consegui, assim, né? Entender esse negócio, mas eu chego lá um dia, porque eu ainda vou continuar estudando, porque as marxistas, elas estão assim, com uma questão, e que é muito difícil para uma marxista entender que ela pode ser racista. Tá? É muito difícil para uma mulher marxista ouvir uma mulher negra dizer para ela com um sorriso no rosto, querida, você está sendo racista porque você não está me considerando. Você está olhando para mim e dizendo que raça não é importante, que a luta, a questão étnico-racial não é importante porque a mais importante é a luta de classes e que a luta da questão racista vai desarticular a luta de classes. Isso foi dito para as mulheres de esquerda pelos homens quando as feministas marxistas começaram a bater na discussão de gênero. Os homens disseram, olha, mas isso aí vai desagregar a luta de classes. Né?
A Elita citou vários autores, mas tem uma autora que é uma mulher branca, que morreu fazendo uma viagem para fazer uma palestra, que eu gosto muito, que é a Elizabeth Souza Lobo. Quando ela vai discutir trabalho, que ela diz, ela não vai usar gênero, ela vai dizer, a classe trabalhadora tem dois sexos. Ela tem dois sexos, ela tem classe, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem orientação sexual. Ora, numa sociedade capitalista, em que parece que nada está envolvido com nada, e que diz que nós somos seres individuais e não sujeitos, obviamente essa luta vai ser fragmentada. Isso é uma estratégia também desse modo de sociabilidade. Por quê? Se a gente parar de pensar, se a gente conseguir fazer da classe em si, da classe para si, como diz Marx, gente, olha a bagaceira que vai ser feita. Você já pensou se mulheres param para sair da classe em si para a classe para si? Isso vai se chamar consciência de classe. E consciência de classe envolvendo tudo isso que a gente falou aqui. Aí eu vou ter uma discussão, né, muito pesada. Como eu disse, Camila, não é que onde está a interseccionalidade desses movimentos? Dentro do que você pergunta, eu não consigo perceber. E aí, minha gente, eu posso falar o nome das pessoas. Por exemplo, eu não posso pegar uma Tabata do Amaral e colocar no mesmo peso de uma Marielle Franco. Não dá. As duas mulheres são feministas. Mas elas não podem ser interseccionais. Elas não se encontram na classe. O discurso da Tabata é um discurso liberal assumido. Ela não levanta bandeiras, ela não se diz feminista e se diz quando é interessante. E quando levanta essa bandeira, fica muito claro que é uma fala liberal. De onde veio Marielle? Perifa, favela, consciência de classe. Veja, é um outro movimento feminista. Não dá para dizer que elas são interseccionais. Até porque a discussão da interseccionalidade, concordo plenamente com o que você trouxe ali, da questão da Patrícia Hill Collins. Ela nasce num ativismo, mas não é qualquer ativismo, é num ativismo de mulheres negras. Veja, por mais que a Davis diga que somos irmãs, e eu acredito nisso. Eu, por exemplo, eu sou uma feminista negra que eu sou muito criticada porque não estou nem aí, minha gente. No dia que eu for deixar de falar com as mulheres brancas, porque elas são brancas, eu vou estar em qualquer lugar, menos numa luta antirracista e numa luta de classe. Esse é o meu entendimento. Mas eu não posso dizer que eu tenho sororidade com uma Roseanne Sarney. É impossível. Não dá. Agora, por que não dá? Porque eu vivo numa sociedade de classe. Esse modo de sociabilidade, ela é determinante para entender tudo isso também. Então, é óbvio que são lugares de feminismos diferentes. E aí, indo para a pergunta da Bia. Me ajuda aí na pergunta da Bia, por favor, de novo. Quando ela fala se converge, né? Se há convergência. Eu diria que tem um único ponto que todas convergem, mas isso não significa interseccionalidade, que é a discussão da violência. Em todos eles você consegue ver a discussão da violência. Agora, as estratégias de combate que cada um propõe também é diferente. Por exemplo, as feministas liberais vão falar de violência, mas elas não vão trazer a discussão das mulheres negras. As feministas marxistas estão começando a fazer isso, começando a adentrar, começando a estudar mais, começando a fazer esse movimento. Algumas feministas negras trazem esse movimento, mas muitas vezes desconsiderando na atualidade que mulheres brancas sofrem sim violência. O índice diminuiu, mas não significa que mulher branca não está sofrendo violência, não. E do mesmo jeito que para a gente entender a violência contra mulheres negras, eu preciso entender a formação social e histórica brasileira, eu também tenho que entender essa mesma formação para entender a violência contra a mulher branca. Quando você vai ler Banguê das Alagoas, por exemplo, aquele livro, tem um trecho daquele livro que eu acho maravilhoso, quando o autor, eu esqueci o nome dele agora, minha gente, me ajude aí, o autor do Banguê, daqui a pouco eu lembro.
Quando ele vai dizer assim, que o corpo da sinhazinha foi vendido e barganhado em nome da propriedade privada, isso é uma violência sem tamanho. Então, eu diria que todos esses movimentos, essa discussão da violência, eu não sei se ele se nos une, mas em termos de texto, de produção, esse é um ponto que aparece. Por exemplo, você vai ver, eu já ouvi algumas feministas liberais ser contra o aborto. Isso é uma bandeira, essa é antiga do movimento feminista. Né? Eu já vi algumas, eu já ouvi algumas mulheres que são feministas marxistas dizer que o movimento cultural não agrega. Gente, eu jamais vou poder desconsiderar, enquanto manifestação artística e cultural só de mulheres, uma baiana. Porque isso é uma representatividade de mulheres negras. Como é que eu posso não pensar nessa cultura enquanto forma de organização, de combate, de ser e de estar do mundo, de um povo ancestral que é uma baiana e que é uma dança só de mulheres? Então, eu preciso entender todas essas dialéticas. Agora, será que uma feminista liberal vai trazer essa reflexão? Penso que não. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Não sei se respondi, Bia e Camila. Não sei se o caminho que eu tracei conseguiu responder. E aí a indicação de leitura, gente, são tantas. Vixe, meu Deus, se eu for dizer tudo. Tem uns textos que eu gosto muito, tá? E aí, por exemplo, o texto da Jo Scott, Gênero, uma categoria útil para análise histórica. Eu acho que aquele texto é importantíssimo como um divisor de águas, embora ele seja um texto datado, é um texto do final da década de 90. Eu gosto muito da tradução da Betânia Ávila, do SOS Corpo de Recife. Gosto muito, tem duas traduções, mas eu acho que a da Betânia é muito legal. Eu acho que é um texto que vale a pena. Tem um livro, gente, que eu gosto muito, que é esse aqui. Todo mundo, é tão chique, né? Todo mundo faz a live com a biblioteca atrás. A minha biblioteca é na frente, porque eu gosto só de me levantar e pegar o livro. Eu sou todo o contrário. Que é esse aqui, o da Safiotti, que é uma autora branca que não desenvolve o raciocínio, porque não é a proposta dela, mas ela vai trazer a discussão, ela vai chamar a atenção para a questão de como o capitalismo, gênero e racismo se articulam. É uma das primeiras brasileiras a fazer isso também. Eu acho que tem alguns clássicos que a gente não pode deixar de ler. A gente não pode deixar de ler a Simone de Beauvoir. Tem que ler, sim. Eu acho que é uma leitura obrigatória para a gente. Dentro das feministas negras, eu acho que a Jurema Werneck e a tese da Sueli Carneiro, gente, eu lembro que a primeira vez que eu li aquela tese, eu chorava. Eu parei, porque ela tem um momento que ela fala da tese do negro como não ser. E aí eu parei para mim, eu disse, pô, eu não existo. Ela faz isso de uma forma tão contundente do que essa sociedade faz com a gente, né? Que eu digo, peraí, eu não... E aí ela é filósofa, né? Ela traz essa reflexão. O Mbembe estava na banca dela de doutorado e ela traz isso com uma força muito grande. Uma outra que eu gosto muito é a Lélia Gonzalez. Eu acho que para a gente entender o mito da democracia racial, tem que ler Lélia, sim, é fundamental. E tem que ler os homens. Eu acho que a fala de Alita trouxe isso com muita propriedade. A gente precisa ler o Clóvis Moura para entender a questão da quilombagem. A gente precisa ler o Florestan Fernandes, tá? Que é um autor branco. A gente precisa ler o Milton Santos para entender por que ele vai dizer para a gente que o território também é o lugar, por que o lugar agrega, por que o lugar fortalece, mas por que o lugar também desagrega. Precisa ler o professor Milton Santos, que é um professor esquecido, né? Quando todo mundo foi exilado, que foi embora, o Milton Santos foi o único que chegou fora do Brasil e não teve bolsa, porque era preto, né? Todo mundo foi alojado, menos ele. Então, assim, tem alguns autores que eu gosto muito. Esses são, acho que atualmente uma leitura obrigatória é o Fanon, né? Algumas pessoas estão descobrindo ele. E tem alguns livros locais que eu recomendo, alguns autores, por exemplo, o professor Lindoso. A gente lê pouco, né? A gente precisa ler o Lindoso, minha gente. A gente precisa ler ele para entender a questão de Alagoas, para entender esse território que a gente vive, qual a nossa formação.
Então, essas são algumas indicações que eu deixo. Do que eu li de mais recente, não foi porque ela estava, não, mas o livro da Soraya é inquietante. Ele traz umas coisas assim que você bota a mão na orelha. Eu não sou da área, né? Mas ela tem uma linguagem legal. Você diz assim, peraí, o que é que está acontecendo no mundo? Eu vou descer agora e eu acho que é uma reflexão legal. Então, acho que é isso, esses autores, e que são autores, assim, gente, fáceis de achar. Tem muita coisa para baixar, muita coisa para a gente procurar aqui. E com esse processo, eu já vou concluir, tem muita biblioteca aberta para baixar os textos. Isso faz muita diferença nesse momento. Então, acho que é isso. Professora, muito obrigada. Não sei nem como agradecer essa aula maravilhosa. A gente está com certeza muito fortalecida, muito inspirada, né, para dar continuidade ao que a gente tem que dar a viver. Agora eu vou abrir para Elita responder as perguntas. Foram 2 perguntas. Só um momentinho. Na opinião da professora Elita, quem fez essa pergunta foi a Laura. Na opinião da professora Elita, o patriarcado é um dos principais fatores que ocasionam ou desencadeiam a violência conjugal? E a Amanda Serafim perguntou: qual é o livro da Lélia Gonzalez que você indica? Primeiro, a pergunta da Laura. Olha, se o patriarcado é um dos principais fatores que desencadeia, né, a violência conjugal e tudo. Olha, Laura, sim, não dá para a gente dizer que o patriarcado hoje, né, essa estrutura dividida, né, que faz essa diferença, ou melhor, né, que faz com que a gente acredite desde, né, eu acho que aquela palavra, aquela frase clássica da Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então a gente tem uma estrutura patriarcal que desde o início constrói, tá, o que é ser mulher no mundo, tá? Então esse peso duplicado da responsabilidade em casa, da responsabilidade com os filhos. Por que eu falo duplicado? Porque ela tem que cuidar de tudo isso e trabalhar, certo? Ela tem que trabalhar e ela tem que voltar para casa. E aqui, voltar para casa para cuidar desses filhos, para cuidar desse marido que vai sair para trabalhar também, certo? E aí a gente faria até aqui uma discussão interessante, né? Sobre esse trabalho das mulheres que é apropriado, né? Que não é pago, que não é remunerado, certo? Então, veja bem, a gente teria várias nuances aqui. Eu acho sim que o patriarcado é, com toda certeza, um dos principais fatores. Agora, hoje, certo? Não dá para dizer que é o único. Porque se eu disser que é o único, eu estou mais uma vez isolando o racismo. E não dá para a gente, por exemplo, deixar de discutir violência doméstica, violência contra a mulher, sem discutir quem são essas mulheres, de onde elas vêm, onde elas estão. Tá? E aí, por exemplo, a gente faz até uma discussão interessante quando a gente fala até de feminicídio. Até na minha dissertação eu falei um pouco disso, porque eu encontrei algumas pesquisas, uma em específico, que eu achei interessante, que ela falava assim, que a maioria dos territórios onde as mulheres são assassinadas são territórios periféricos. É um território de periferia, certo? Onde essas mulheres são assassinadas. Mas veja bem, é também nesses territórios onde, além do feminicídio, você vai encontrar um índice muito alto de assassinato de homens jovens, de adolescentes, certo? E de uma violência muito grande contra aquela comunidade. Então, por exemplo, aquela pesquisa em específico, ela dizia que aquela mulher, naquele território, ela está sujeita a vários tipos de violência. Ela está sujeita à violência patriarcal dentro da sua casa,
mas ela está também sujeita à violência racial da polícia, que vai entrar na sua casa, como fez com o João Pedro, e vai dar um tiro no estômago do seu filho ou no seu companheiro. Entende como não dá para a gente deslocar essa discussão? Certo? Então, por exemplo, não dá para a gente falar de feminicídio hoje sem dizer de onde essas mulheres estão vindo. A gente tem que falar sobre ciclo de violência, né? Que é uma discussão antiga. A gente sabe como esse ciclo se dá. Mas por que a gente não discute esse território de onde essa mulher está vindo, né? Onde essa mulher está localizada? Por que a gente não discute? E a Marielle Franco, na sua militância, ela falava isso, certo? Aquela campanha, a campanha dela para vereadora, né? A música, aquela palavra que ela utilizava, eu sou porque nós somos. E ela, naquela discussão, ela conseguiu articular muito bem a questão do território. Eu achei fantástico quando a Marli falou, por exemplo, que não dá para você botar Tabata Amaral e Marielle no mesmo patamar quando você vai discutir feminismo, por exemplo. Tá? A Marielle ela vai trazer, por exemplo, essa discussão dessa mulher preta que lá na favela ela pode ser vítima da violência doméstica e ela vai ser em potencial, ela vai perder o seu filho com a bala perdida, que não é tão perdida assim, porque tem sempre um corpo certo, né? Ela vai perder o seu companheiro também para essa violência, tá? E quando ela consegue um destaque mínimo que seja, ela é assassinada. Por quê? Porque dentro do parlamento também não é o lugar dela. Se não é o lugar dela como mulher, por exemplo, normalmente construída, essa mulher padrão, ainda mais, minha gente, vamos combinar, né? Dentro do parlamento, uma mulher preta, da favela, que vai lá, que vai falar, que vai denunciar. A nossa sociedade não permite isso. O nosso parlamento quer engolir, quer mastigar. Foi isso que fizeram com a Marielle, né? Só não contavam que ela fosse ser tanta semente como ela produziu, certo? Historicamente, é assim que as mulheres negras lutam. Eu acho que isso a gente precisa marcar aqui. Então, veja bem, eu acredito que o patriarcado, sim, ele é um elemento fundamental, mas a gente precisa discutir racismo e a gente precisa discutir classe. Esses três fenômenos hoje, né? Já passou do tempo, como diz a minha mãe, já passou do tempo da gente discutir violência contra a mulher e a gente ficar nesse ciclo, né? Ah, ela está sendo vítima de violência porque ela está dentro da sua casa, ela precisa de política pública. Eu digo que é um ciclo que já é cansativo. A gente lê uma série de textos sobre isso, mas essa política pública ela precisa ser voltada para quem? De onde está vindo essas mulheres? Obrigada pelos 5 minutos, amigo. De onde está vindo essas mulheres? Por exemplo, aqui o CDDM está localizado aonde? Lá no Santos Dumont. Aqui a gente cansa de dizer, em todos os espaços que a gente fala, que não dá para construir uma delegacia contra a mulher, por exemplo, aqui no centro ou na Ponta Verde, porque as mulheres pobres e negras, que majoritariamente são vítimas da violência, elas estão lá na parte alta da cidade. Entende? Então, quando a gente precisa parar com esse ciclo, né, de discutir política pública, e parece que a gente não sabe de onde essa mulher vem, onde ela está localizada. Né? Aí a gente constrói uma delegacia da mulher no centro da cidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Né? Ou a gente vai discutir o espaço lá na Ponta Verde, certo? Então, é disso que a gente precisa falar. A outra pergunta, Rafa, me ajuda, que deu a segunda pergunta. Qual o livro da Lélia que você indica? Da Lélia Gonzalez. Olha, Marli, vamos falar para ela. Pois é, esse é outro problema. A Lélia, ela não tem, pelo menos não que eu conheça, se alguém disser, tiver, me diga, ela não tem um livro publicado, né? É por isso que eu digo que
a nossa academia, ela é uma academia racista, olha aí. Essas publicações, essa aí eu tenho esse kit também, maravilhoso, né? É um livro em que principalmente a Sueli Carneiro contribuiu bastante, falando da trajetória e da vida da Lélia Gonzalez, mas a gente não vai ter um livro específico dela publicado. O que é que a gente tem? Recentemente, um grupo de panafricanistas lá em São Paulo, eu ainda estou louca para comprar esse livro, ainda não consegui, mas eles publicaram em livro vários dos artigos da Lélia Gonzalez, os mais importantes. Né? É uma das primeiras publicações em livros assim que eu conheço especificamente da Lélia Gonzalez. A gente tem muita obra falando dela, mas publicação dela não. Agora, se você for numa coisinha chamada Google, você vai encontrar muito texto esparso. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, mas eu vou te indicar aqui pelo menos 2 artigos dela que eu acho sensacionais e imprescindível para qualquer pessoa ler. Assim. É o texto sobre a mefricanidade, tá? Está disponível na internet, é um texto fácil de achar. Ela faz toda essa discussão, né, sobre a mefricanidade, de que somos americanos, somos ladinos, e aí ela faz uma discussão interessante sobre alienação, sobre ideologia, né? Que é muito bom, para mim é um dos melhores textos dela. E tem outro texto dela também, muito bom, muito importante, que se chama Por um Feminismo Negro Latino-Americano. Eu acho que é esse o título do texto. É maravilhoso. Esse texto ele foi publicado pela militância da própria Lélia, pelo movimento negro, tá? E ele também está disponível fácil na internet. É um texto lindíssimo, tá? E é uma contribuição muito importante da Lélia para o movimento feminista brasileiro. Agora, não é o único, tá? Tem muito texto da Lélia, muito texto. Agora, se eu fosse indicar, Elita, o que é que você me indicaria agora, nesse momento? Esses 2 já são uma contribuição boa e extremamente importante. Fora isso, clássicos como o da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que dialoga muito com a Lélia Gonzalez também. Muito, muito mesmo. É isso. Professora, e obrigada, muito viu? Obrigada, Marli. Obrigada, gente. Obrigada. Professora, muito obrigada. A gente não sabe nem como agradecer também. De novo, a gente sai muito mais inspirada, muito mais fortalecida depois dessas aulas maravilhosas. Desculpa. E agora eu convido a próxima responsável pela mesa a tomar a frente da live.